É, Olá, gente. Meu nome é Jorge Silva Neto. Esse é o terceiro módulo da disciplina de Química Orgânica 2, ministrado pelo professor Dr. Luiz. E eu vou apresentar um pouco sobre drogas antivirais, que foi o tema que foi selecionado para eu estar fazendo. Então, vamos lá, falar um pouco de uma introdução e depois os tipos de mecanismos existentes e e a classificação das drogas antivirais, na verdade. Então vamos lá. A introdução começa um pouco falando sobre os vírus, que as infecções por vírus estão entre as principais causas de morbidade e mortalidade no mundo. E esses agentes infecciosos são sempre agentes acelulares e fora das células eles não possuem vidas. Então os vírus são formados, eles têm uma formação por DNA e RNA e uma estrutura proteica que se envolve chamando de capsídeo. Então os vírus são parasitas intracelulares que são obrigados a entrar em células e usar o seu metabolismo delas para se replicar. Então eles se tornam uma parasita obrigatória. Alguns podem até integrar fragmentos de seu DNA ao DNA do hospedeiro que ele está instalado, possibilitando que sintomas clínicos reaparecem sem que seu hospedeiro seja exposto novamente ao vírus. E alguns exemplos dos vírus são o adenovírus, papilomavírus, herpes vírus, influenza vírus, rabdovírus e togovírus. Então aqui falando um pouco no primeiro slide, é um antiviral de classe de medicamentos usado especificamente para tratar infecções virais e usados para vírus específicos, que se tornam substâncias usadas no tratamento de profilaxia das doenças causadas pelos vírus que são os agentes. As infecções viróticas excedem todas as outras categorias de doenças e cerca de 60% das doenças humanas são causadas por infecções viróticas. Então aqui no slide 3, a maioria dos antivirais disponíveis atualmente são para lidar com o HIV, vírus da herpes, hepatite B e influenza A e B. Mas muitos cientistas querem estender o alcance dos antivirais para outras famílias de patógenos, não ficar só nesses exemplos do HIV, herpes, hepatite B, C e influenza A e B. A inibição da síntese de ácidos nucleicos ou proteínas dos vírus do RNA e dado que utiliza a maquinaria celular da sua reprodução. Ou seja, então, o antiviral ele se torna uma classe de medicamentos usados especificamente para tratar as infecções virais, como foi dito ali antes. Mas como os antibióticos para as bactérias, como os antibióticos são para os tratamentos bacterianos, de várias bactérias, antivirais específicos são usados para os vírus específicos, ou seja, então você não é qualquer antiviral que você vai conseguir tratar ou qualquer doença viral. Então você vai ter antivirais específicos para um vírus específico que você adquiriu, que você está possuindo, está tendo. Podem também distinguir-se de virucidas que desencativam partículas do vírus fora do corpo. E também, como fala nesses slides, eles atuam em eventos específicos da replicação viral, como a inibição da síntese de ácidos nucleicos ou proteínas do vírus, que através disso eles usariam a maquinaria celular para a sua reprodução. Então, por eles serem um hospedeiro obrigatoriamente dentro da célula, ele usaria o próprio maquinário, o próprio sistema celular para estar se reproduzindo. Então, dentro desses
desse processo antiviral, tudo tem os mecanismos. Então, dentre os mecanismos para o tratamento de infecções virais, temos o bloqueio da ligação dos vírus, que dentre elas tem a inibição da síntese de DNA por RNA, a inibição da síntese proteica, que é um mecanismo. Junto com ela também tem a inibição de juntamento, não de juntamente, é de juntamento. A inibição da liberação de vírus e a inibição de vírus não encapsulado e o estímulo imunológico. E dentre esses são 5 mecanismos dentro das drogas antivirais que esse processo tem. E dentro desse processo tem as classificações das drogas antivirais, que se tornam 7 tipos de classificações que são classificados nesse processo. Então, aqui na classificação, ele se fala das possíveis classificações que tem dos antivirais. Os antivirais, eles são classificados de acordo com sua forma de ação. Então, do jeito que ele vai agir, do jeito que ele vai ter, a forma que ele vai ter ação dentro da célula, é o jeito que ele vai ser classificado. E dentre os principais fármacos, a gente pode citar, entre eles, aí a gente vai ver cada um bem específico, que são os inibidores nucleosídicos da transcriptase reversa, que é o primeiro. Os inibidores não nucleosídicos, que é o segundo. Os inibidores da protease, que é o terceiro. Os inibidores da DNA polimerase, que é o quarto. E os inibidores da fusão do HIV, o quinto. E o sexto são os imunomoduladores. E o sétimo, por último, são os inibidores da liberação e desmontagem viral. Então, a partir do próximo slide, a gente começa a visualizar especificamente um por um. Então, vamos lá. O primeiro são os inibidores nucleosídicos da transcriptase reversa. Então, esses que são os inibidores nucleosídicos da transcriptase reversa, eles inibem a enzima transcriptase por incorporação. Ou seja, eles incorporam a cadeia de DNA do vírus, tornando-a defeituosa e impedindo a sua duplicação. Ou seja, então eles conseguem incorporar a cadeia de DNA do vírus, tornando-a defeituosa e impedindo a sua duplicação. Então, através disso, eles não conseguem se duplicar, não conseguem se reproduzir. E entre os principais fármacos inibidores destas listas que tem são o abacavir, didanosina, estavudina, lumividina, zidovidina e tenofovir. É um nome complicado. Aí, passando para o outro slide, os inibidores não nucleosídicos, o que eles também fazem semelhante a outro, eles também inibem a enzima transcriptase, se incorporando à cadeia de DNA do vírus. Então, eles vão também inibir a sua enzima e se incorporar à cadeia do vírus, entrar dentro do vírus. Um exemplo de fármacos envolvido nisso é a efavirenz, etravirina e nevirapina. Continuando nas classificações, tem os inibidores da protease, que ela é um pouquinho diferente, um pouquinho mais complexa,
pelo fato que para o vírus se tornar infeccioso, é necessário que ele produza novas proteínas virais. E esses inibidores bloqueiam a protease. Consequentemente, eles acabam interferindo em sua ação e inibindo a produção de novos vírus do vírus HIV. Um exemplo. Ou seja, para o vírus se tornar infeccioso, ele vai ter que produzir cada vez mais novas proteínas virais, e esses inibidores da protease, eles conseguem bloquear a protease, interferindo essa ação de produção de novos vírus. E dentre alguns exemplos, a gente pode citar como os inibidores da protease tem o darunavir, fossamprenavir, indinavir, ritonavir, saquinavir, tripanavir e lopinavir. E continuando, dessas classificações, a gente fala agora, simplifica um pouco os inibidores da DNA polimerase. Ela inibe a síntese do DNA viral e interrompe o alongamento dessa cadeia. Ou seja, ela vai inibir a síntese do DNA e vai interromper o alongamento dessa cadeia. Então, ou seja, essa cadeia ela não vai ter uma continuidade porque ela está sendo inibida pela síntese do DNA polimerase. Ela é uma coisa mais simples. E alguns exemplos de fármacos relacionados aos inibidores da DNA polimerase é o aciclovir, o penciclovir, o foscarnet e o cidofovir. São exemplos dessa classe de inibidores da DNA polimerase, que é o quais inibem a síntese do DNA. Aqui, passando para os próximos slides ainda da classificação, os inibidores da fusão do HIV. Já o nome mesmo diz, esses inibidores, eles conseguem impedir o vírus do HIV, de se ligar e entrar nos linfócitos, que é da área do sistema imunológico, do tipo CD4. Então é bem direto assim. Eles impedem o vírus de se ligar um ao outro e entrar nos linfócitos do tipo CD4 específico. O exemplo dessa classe de inibidores da fusão do HIV é a infuvitida e a maraviró. São uns nomes bem complexos. Então essa também é uma bem direta, né? Que são já o nome mesmo diz, os inibidores da fusão do HIV. Aqui, no próximo slide, um dos finais das classificações são os imunomoduladores. Que esses não são diretamente antivirais. Os fármacos desta classe, dos imunomoduladores, o que eles fazem? Eles ativam cascatas de sinalização que levam à produção de proteínas antivirais. Dentre estas, a proteinopsinase R. O que essa proteinopsinase R faz? Ela consegue impedir o mecanismo de tradução das células infectadas pelo vírus, ou seja, ela não deixa que o mecanismo de tradução das células infectadas passem o vírus continue infectando. Um exemplo é os interferons, os interferons e também o palivizumab e a imunoglobulina. E agora aqui no último slide, que fala dos inibidores da liberação e desmontagem viral, ou seja, eles inibem a neuraminidase do vírus da influenza, fazendo com que os vírions recém-sintetizados permanecem fixados à célula hospedeira, ou seja, ele faz com que
os vírus recém-sintetizados permanecem fixados na célula hospedeira e não conseguem se reproduzir. Um exemplo disso é dessa linha, dessa área, é a zanamivir, oseltamivir, rimantadina e amantadina. Isso é uma consideração final que, todavia, os recentes progressos que está se tendo na terapêutica antiviral surgiram com a descoberta de novos fármacos que agem inibindo as enzimas codificadas da replicação viral. E outra fonte potencial para o possível desenvolvimento de novos agentes antivirais está nas substâncias endógenas que participam na mediação da imunidade antiviral. E atualmente existe consideravelmente um grande progresso na quimioterapia antiviral, embora a toxicidade seletiva desses agentes continue sendo um grande desafio para todo esse processo. E obrigado.